Nessa manhã nós fomos bastante encorajados a nos aproximar do Senhor com toda a confiança, baseados na obra de Jesus, baseados no sangue do Senhor, que Ele derramou a favor de cada um de nós. E como o livro de Hebreus nos recomenda, ele diz que nós vamos ter um dia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo seu sangue, pelo seu corpo, pela sua carne que foi ferida por nós. Nós damos graças ao Senhor por isso. E nessa manhã nós gostaríamos de repartir com vocês alguma coisa que está no nosso coração, que está ali no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3. Então, para vocês acompanharem, eu queria que quem tivesse a sua Bíblia na mão, ou o seu tablet, ou o seu smartphone aí, pudesse acompanhar, para ficar mais fácil. Agradecemos ao Senhor pelo serviço de cada irmão aqui. É tão bom a gente ver essa realidade de uns servindo aos outros. Cadê o nosso... já foi para a salinha das crianças lá, veio e colocou a mesa, o forro, né? Colocou o forro melhor que ele pôde. Isso é muito gostoso ver todos funcionando. Ainda que a mesa seja a mesa Mefibosete, o irmão ali de trás está bancando. Mas a mesa foi coberta com forro. Ninguém está vendo agora que ela é manca. Assim como Mefibosete, quando ele ia à mesa do rei Davi e se assentava, então ele era coberto da sua manquidão. Assim também, cada um de nós, quando nos chegamos também à mesa do Senhor, diante do Senhor, somos como Mefibosete, mas o Senhor nos cobre. Podemos nos achegar com toda a tranquilidade, a presença do Senhor. Mas é maravilhoso ver o serviço uns dos outros, e somos encorajados a servir ao Senhor. É assim que o Senhor nos chama, para servirmos uns aos outros, e assim estamos servindo ao Senhor. O capítulo 2 e 3 de Apocalipse, acho que a maioria aqui sabe, conhece, são as cartas às 7 igrejas na Ásia. E aquelas igrejas, começando em Esmirna e indo até Laodiceia, eram igrejas reais, que existiram lá naquele tempo. Eram igrejas, daquele contexto ali do início da igreja, ainda num tempo apostólico. E o Senhor, então, na revelação que deu a João, mandou que João escrevesse essas cartas e encaminhasse a essas igrejas. Ainda que a expressão ali diz ao anjo da igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, mas na realidade é a igreja, aos irmãos, ainda que seja encaminhado àqueles que estão diante do Senhor velando pela igreja, mas é a igreja. E é interessante, da forma que a gente quiser ver essas cartas, se nós a vemos de uma maneira profética, que são cartas proféticas, porque estão no livro de Apocalipse, nós podemos entender como alguns irmãos têm entendido que cada uma dessas cartas, elas como que representam, de um modo geral, um momento na história da igreja até que o Senhor venha. Então, Éfeso é aquela igreja ali logo ali no terminar da vida dos primeiros apóstolos. Esmirna foi aquele tempo no qual a igreja passou por grande tribulação. E quando está dito ali, ser fiel até a morte, porque muitos e muitos e muitos dos nossos irmãos, eles derramaram as suas vidas, foram martirizados, e sofreram tribulação, e lá diz de 10 dias, se você for na história,
tem 10 imperadores que um após o outro, né, eles perseguiram duramente a igreja do Senhor, os santos do Senhor. E depois tem Pérgamo, na história e profeticamente, aquele momento em que o imperador Constantino diz ter crido no Senhor. Então a igreja misturou com o Estado. Pérgamo, eis o casamento, o significado desse nome. Houve um casamento ali. Então tudo aquilo que era conveniente ao mundo pagão, e agora aquilo que era chamado de igreja, instituição, se juntou. E daí começou o cristianismo, com todos os seus problemas, com tudo aquilo que é contrário a Cristo, embora seja chamado de cristianismo. O cristianismo é um dos maiores inimigos do Senhor e do Evangelho. Todo o sistema do mundo, né, entrando para dentro da igreja, e a igreja entrando para dentro do mundo, etc. Isso é Pérgamo. E depois, na história, né, há um outro período. Depois de Pérgamo vem Tiatira, que representa um grande período da história da igreja, e essa característica começou lá em Roma, no chamado papado, e vai até a volta do Senhor, porque o Senhor diz para essa igreja que ele vai voltar. Então ela vai permanecer essa característica, né, até a volta do Senhor. De um modo geral, poderíamos dizer que é o sistema católico romano. Não somos dogmáticos nisso, tá, irmãos? Mas é como que uma figura, né? De um modo geral. Aí depois vem Sardes. Sardes significa aqueles que escapam. E na história nós vimos muitos escapando desse sistema, né, o qual Jezabel estava reinando. Depois vocês leiam lá com cuidado. Onde havia toda uma prostituição, né, uma mudança daquilo que Deus tinha criado. E era prostituição espiritual, claro que nós queremos entender assim. Ainda que na igreja de Tiatira, daquele dia que João escreveu, havia aquela prostituição real, havia aquela Jezabel real, mas era um tipo profético do que aconteceria lá na frente, com grande parte da igreja do Senhor. E Sardes, os que escapam. Daí nós temos, né, a reforma protestante, vários e vários irmãos que foram usados pelo Senhor para restaurarem muitas verdades, mas algumas que foram fundamentais. A primeira, que a salvação é pela graça, ou a justificação pela fé. E muitos irmãos morreram para que essa verdade fosse restaurada, irmãos. Hoje nós falamos aqui com toda tranquilidade. Fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas naquele momento, muitos foram queimados vivos, porque disseram essa verdade, pregaram esse evangelho. Mas deram as suas vidas para restaurar algo que havia perdido. Se você lembra, naquele sistema romano, você comprava, por assim dizer, a salvação. Coitado, desculpa a expressão, daqueles menos favorecidos, né? Estavam condenados ao inferno porque não podiam comprar. Mas o Senhor levantou e moveu alguns para irem e trazer a verdade maravilhosa da justificação pela fé. E outra verdade simples, que a Bíblia podia ser lida pelo povo. E muitos ali, a começar de Martinho Lutero, traduziram a Bíblia para a linguagem do povo, porque tinha a Bíblia que era escrita no hebraico, o Antigo Testamento, o Novo no grego e no latim. Mas então começou a traduzir a Bíblia para o francês, para o alemão, para o inglês. E a outra grande verdade restaurada nesse momento é que todo filho de Deus é um sacerdote do Senhor.
Olha que coisa maravilhosa. Isso foi restaurado, esta verdade, que agora você não precisa de nenhum intermediário a você e Deus, a não ser Jesus Cristo, homem. O único homem que você tem que ter entre você e Deus é Jesus Cristo. Você é um sacerdote de Deus. Deus nos fez assim. Isso foi restaurado lá em 1500. Só que nós estamos em 2015. Que dia é hoje? 8 de março de 2015. Mas muitos irmãos parecem que não creram nessa verdade. Ou pelo menos não praticam, não são como sacerdotes de Deus. Outros têm que fazer por ele, né? Não, irmãos, todos somos sacerdotes. Então, profeticamente, essa igreja de Sardes representa esse período, representa essa situação. E ela permanece até a volta do Senhor. Mas depois vem na sequência Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, amor de irmãos. E Deus levantou e moveu na história, em torno de 1800 a 1820, muitos irmãos, principalmente na Inglaterra, próximo ali, no Reino Unido, e que começaram a ver que a igreja do Senhor não era uma instituição, não era um sistema, não era um lugar, que mais a gente fala assim, ainda até hoje, né? Olha, vamos à igreja. E eu esqueci a minha Bíblia na igreja. Tá bom aí? Então, a igreja é um lugar. Poxa, a igreja estava muito quente hoje. Como assim, irmão? Então, aqueles irmãos, eles começaram a ver esta verdade da unidade do corpo de Cristo. Que há uma só igreja diante do Senhor Jesus. E que tudo mais são divisões e mais divisões causadas pela dureza do nosso coração. Mas esses irmãos, então, eles creram o seguinte, olha, eu quero ser apenas, eu sou um irmão em Cristo. Os irmãos não queriam seguir aquele sistema hierárquico, aquela pirâmide, né? Tem um chefe, subchefe, supervisor, operador, aquela coisa do exército até, né? Porque o Senhor Jesus disse, quando os seus discípulos estavam disputando, né, quem era o maior, o que o Senhor Jesus disse para eles? Entre vós não é assim. Entre vós não é assim. Somos irmãos e irmãs. Ainda que cada um tenha a sua função. Ah, mas os presbíteros são os líderes. Sim, o Senhor os fez como guias. E a palavra de Deus diz em Hebreus que nós devemos orar por eles, para aqueles que são os nossos guias e que velam pelas nossas almas, para que eles façam esse trabalho sem estar, sabe, enfadonhos, sem estar gemendo, né? Para que seja facilitado. Sim, eles têm autoridade de Deus na administração das coisas também do Senhor, o Senhor assim os capacitou. Mas não há um sistema piramidal, hierárquico. Não, irmãos, somos membros uns dos outros. E Filadélfia tem uma característica lá, se você ler, está dito lá, que o Senhor está elogiando aquela igreja, que ela guardou a palavra do Senhor. E ela não negou o nome do Senhor. Às vezes nós achamos que negar o nome do Senhor é, como Pedro fez, também é negar o nome do Senhor, mas não é só isso. É que ali, aquela igreja, ela, naquele tempo mesmo dela, a igreja real de Filadélfia, lá no tempo que João escreveu, ela tinha o nome do Senhor como centro. E profeticamente como um tipo, aqueles irmãos que eu estou dizendo aqui lá em 1800 e pouco, eles viram essa verdade. Que deveriam estar reunidos apenas no nome do Senhor Jesus. E que não precisava de nenhum outro nome, pelo contrário, outro nome era não guardar o nome do Senhor.
Mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos, para dentro do meu nome, ali estarei no meio deles. Os irmãos entenderam isso. Por isso que é Filadélfia, filéu, amor fraternal. As relações é na base do amor fraternal. Não negar o nome do Senhor e guardar uma palavra do Senhor. O Senhor está dizendo, você tem pouca força. Aparência de pouca força, sim. Mas o Senhor é aquele que tem a chave de Davi, está dizendo lá. Ele abre e ninguém fecha. E ele fecha e ninguém abre. Então, houve um tempo na história que houve esse movimento. E muitos irmãos foram agraciados pelo Senhor para entrarem nesta realidade. Simplesmente viram de Deus, tiveram o encargo do Senhor de restaurar esta verdade que também havia sido perdida. De guardar a palavra do Senhor. Nenhum manual mais, nenhuma tradição humana, mas a palavra de Deus. Nenhum outro nome é necessário, mas o nome do Senhor. Somente o nome do Senhor. E nesse tempo, irmãos, da história da igreja, se a gente ler, por exemplo, a literatura que foi produzida naquela época por aqueles irmãos, assim, coisas grandiosas que Deus começou a abrir. Deus abriu o entendimento, sabe? O véu foi descortinado. E todas as verdades que a maioria de nós hoje assim fica, saboreando e vendo na realidade, porque Deus deu esses irmãos e foi restaurado através deles. Começou-se a ver sobre a volta do Senhor. Começou-se a restaurar várias e várias verdades. Agora o problema dessa situação, de Sardes, que foi a restauração de verdades e da vontade de Deus, depois veio também Filadélfia, restaurou várias verdades, e Deus fazendo a sua obra, e depois vem uma outra realidade de Laodiceia. Laodiceia significa o governo do povo. E profeticamente, o que significa isso? No meu entendimento, é aquela situação daqueles irmãos que, tendo entrado na realidade de Filadélfia, se ensoberbeceram e então caíram na situação de Laodiceia. O que diz lá, Laodiceia? O Senhor fala, eis, que você está falando aí, que você é rico, não tenho necessidade de nada, tenho tudo. E o Senhor está dizendo, olha, você é pobre, cego, miserável e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado, vestes brancas para te vestires e colírio para que vejas. E essa situação de Laodiceia, sabe, irmãos, é a situação que está hoje. Na realidade, até a volta de Jesus, a gente vai ter muito de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a gente precisa responder, onde nós vamos estar, quando o Senhor voltar? Eu estou em Filadélfia. Quando a gente fala assim, cuidado, hein? É melhor dizer que o Senhor tenha misericórdia de nós e de mim, que eu tenha esse espírito de Filadélfia, do amor fraternal, de guardar a palavra do Senhor e não negar o seu nome, de guardar a palavra da sua paciência para ser livrado também da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Então, irmãos, esse é um quadro geral, que eu queria mostrar assim antes da gente ler alguns versos. Isso quando a gente olha profeticamente, essas igrejas foram dadas como um tipo profético. O que aconteceria na história da igreja, do povo de Deus? Mas nós também podemos ver espiritualmente como as igrejas receberam aquela carta de João,
Imagine Éfeso recebendo aquela carta e lendo a exortação do Senhor, o Esmirna ou Laodiceia lendo ali naquele exato momento. E há algumas palavras então que eu queria fazer aqui alguns garimpos, de algumas expressões, de alguns versos, para a gente poder meditar um pouquinho. Cada um de nós pode estar dentro de uma situação dessas igrejas aqui. Cada um de nós. Capítulo 2, verso 4. Diz assim, o Senhor falando à igreja em Éfeso: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti. Essa é uma expressão que aparece aqui em algumas das cartas. O Senhor também fala a Pérgamo no versículo 14, tenho, porém, contra ti. O Senhor vai falar em outros lugares que Ele tem algo contra. Então o Senhor está dizendo para a igreja em Éfeso, uma igreja ali no princípio. Lembram que Paulo escreveu uma carta de grandes e tremendas revelações, Efésios, carta de Paulo, aos irmãos em Éfeso, os Efésios. Essa era uma igreja de muita revelação, de muito entendimento espiritual. E teve o privilégio do apóstolo Paulo ter trabalhado ali entre eles, ter instruído aqueles irmãos. E eles realmente tinham muitas coisas. O Senhor diz: conheça as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Não pode suportar homens maus e que pusesse a prova os que si mesmos declaram apóstolos não são e achasse mentirosos. Tinha perseverança, suportou provas por causa do nome do Senhor e não se esmoreceu. E aí o Senhor para de elogiá-la e diz: eu tenho, porém, contra ti. Sabe, irmãos, eu estava aqui hoje, quando a gente estava louvando, e eu nunca tinha me visto vindo assim essa cena. Porque, normalmente, quando a gente talvez até vá pregar, eu sou culpado disso algumas vezes. Nós queremos apontar o dedo para os irmãos e dizer que os irmãos estão errados. Eu tenho, porém, contra ti, Nós queremos como que levar vantagem nessa situação. Mas o meu coração hoje de manhã, quando nós estávamos cantando, me veio aquela cena, como o Senhor falou a Pedro. Depois que Pedro negou o Senhor chegou para ele e fez algumas perguntas, 3 perguntas. A mesma pergunta 3 vezes, aliás. Pedro, tu me amas, Pedro? Então, aqui o Senhor está falando com essa igreja: olha, eu tenho porém contra ti. Mas o meu coração, hoje eu fiquei com a cena de que o Senhor, em amor, o Senhor está, advertindo esta igreja. É o amor do Senhor. Quando o Senhor está falando com você, eu tenho porém contra ti isto. É o amor do Senhor, querendo restaurar você, querendo me restaurar, querendo nos trazer para aquilo que é o desejo dEle. E o Senhor diz para esta igreja em Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha que situação, irmãos. Essa igreja tinha todas aquelas obras, mas o Senhor vai dizer para ela que está contra uma coisa: o amor. Agora é interessante que o Senhor não diz para esta igreja para ela voltar ao primeiro amor, mas diz para ela fazer o quê? Voltar a quê? A prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Por que o Senhor não falou para ela voltar para o primeiro amor, mas para as obras? Na realidade, irmãos, é porque foi uma forma, vamos dizer assim, eu creio, indireta do Senhor falar para voltar para o primeiro amor. Porque na realidade as obras devem ser a manifestação do nosso primeiro amor ao Senhor. Toda obra que façamos tem que ser pelo amor ao Senhor.
Tudo tem que ser por amor ao Senhor. Nenhum esforço da nossa carne. Às vezes nós podemos estar cheios de atividades. Irmãos, e como que o sistema religioso, eu estou falando de sistema religioso e pode estar aqui dentro, entre nós. Não pense que nós estamos livres, porque um sistema ele é criado no nosso coração. Ou não é verdade? O que aconteceu com o povo quando saiu do Egito? O povo de Israel. E estava lá no deserto. O que aconteceu? Eles saíram do Egito, não saíram? Eles não estavam lá no Egito. Mas onde estava o coração deles? No Egito. Então, vamos ficar mais baixos, né? Vamos tirar toda a vaidade de dizer, olha, eu não estou mais no sistema. Quando a gente fala assim, normalmente, olha, eu deixei a denominação tal, a outra, aquilo. Irmãos, não. Eu não estou mais no sistema católico romano. Que bom que então se Deus te revelou e você está seguindo o Senhor de acordo com a luz que você alcançou. Mas o sistema pode estar lá dentro. As obras que estão sendo feitas, é um ativismo terrível. Corre para lá e para cá. Produzidas na sua força, mas o Senhor está dizendo, volta à prática das primeiras obras. Por quê? Eram movidas pelo amor ao Senhor, e não por um ativismo, não porque virou um sistema. Não era algo religioso. E você lembra que é interessante isso, quando o Senhor estabeleceu o sacerdócio, o Senhor deu todas as descrições, inclusive como deveria ser a roupa do sacerdote. E ele deveria vestir calções de linho fino. Estão lembrados disso? E diz que era para não fosse vista a sua nudez, a sua vergonha, quando estivesse ministrando ao Senhor. Mas também diz que ele não deveria se cingir de forma que ele produzisse suor. Ele não poderia ficar suado. O que significa? É claro, irmãos, isso é uma figura. Hoje, não fique preocupado, né, se você está transpirando aí. Eu estou transpirando calor, a irmã está ali abanando, né? Mas é uma figura espiritual do nosso serviço espiritual, que não deve ser na nossa força. Não é do nosso suor, mas é do amor ao Senhor e da unção do Espírito Santo. Esse é o serviço e a obra que vai permanecer diante de Deus. Lá no tribunal de Cristo, quando o fogo passar nas nossas obras, o que acontece? Madeira, feno e palha vão queimar. Madeira, feno e palha são essas obras que Éfeso começou a produzir. Mas aquilo que for ouro, prata e pedras preciosas permanecerá. Essas obras feitas pelo primeiro amor. Então o Senhor nos convida, sabe, a termos esse primeiro amor. Na realidade, Ele está dizendo para as obras serem as primeiras, porque o Senhor sabia, e as primeiras obras foram produzidas por esse amor. Irmãos, tudo que você faz, tudo. E olha, servir ao Senhor, às vezes na nossa cabeça ainda é uma cabeça de sistema religioso. Às vezes achamos que é só aqui nas reuniões. Pelo contrário, é muito pouco aqui nas reuniões. Não há como nas reuniões se manifestar os serviços e os dons que Deus depositou em cada um de nós. Se você lê aquelas listas que não são exaustivas, ou seja, tem muito mais do que aquilo que Paulo deu alguns exemplos de dons, né? Se você vê Efésios, ele fala de um, em Romanos ele fala de outro, em 1 Coríntios ele fala de outros. Mesmo se fosse só aqueles dons, eles não dão para se manifestar todos na reunião. É no seu dia a dia que você está servindo. Mas a base de tudo isso tem que ser o amor. Paulo vai dizer isso. Ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé para transportar os montes, se não tiver amor,
nada serei. O que eu sou diante do Senhor, o que vai permanecer, irmão, se não for o amor? Se não for o amor de Deus, é perda de tempo. É madeira, feno e palha que nós estamos produzindo. Precisamos pedir a graça de Deus, sabe? O amor ao Senhor, o amor aos irmãos, o amor aos homens, o amor de Deus, sabe? A palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Olha que coisa tremenda. Mas por que nós ainda odiamos? Por quê? O amor de Deus não está lá dentro? É porque tem uma casca dura, igual aquele bicho que Jó viu, ele está descrevendo aquele bicho, né? Era tipo um crocodilo. Às vezes o nosso casco é mais duro do que o crocodilo. O amor de Deus está aprisionado dentro da gente. Pela dureza do nosso coração, não somos quebrantados, né? Buscamos os nossos próprios interesses. Precisa ser quebrantado com o amor de Deus e alcançar as pessoas. O nosso vizinho, às vezes a nossa esposa, né? Às vezes tem marido, né? Os filhos, os irmãos, os homens, os inimigos. Não é? É impossível, se for por nós mesmos. Nós vamos ficar suados tentando, né? Eu não consigo. Claro, eu não consigo. É na graça de Deus, derramada nos nossos corações. Temos que depender do Senhor. Nada serei se não for amor. Paulo ainda continua, olha só que tremendo. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada aproveitará. Nada me aproveitará. Se não tem amor, eu nada serei. Se não tem amor, nada me aproveita. Então, para esta igreja em Éfeso, o Senhor está dizendo: olha, arrepende-te, pois. Volte atrás. Arrependimento, né? A mudança de mente. Vocês estão nessa direção. Volte e pratique as primeiras obras. As obras que foram feitas pelo amor. Hoje, irmãos, esse é um chamado para cada um de nós. No serviço, tudo o que fizermos, que o Senhor nos dê graça para ser feito no amor, para que permaneça. É interessante que cada uma destas igrejas aqui, e é interessante que aqui não tem nome aqui de batista, metodista, assembleia, católica, protestante, qualquer nome que você queira dar. Igreja sem nome, que reúne ali no, como é que chama ali? Shalom, como é que é esse sítio? O nome do sítio aqui? Shalom Adonai. Não, irmãos. Em cada cidade tem uma igreja. Quem é essa igreja em cada cidade? Todos os filhos de Deus. Nós aqui fizemos esse sistema todo, essas divisões, né? Mas não é assim. Então há algumas igrejas que tiveram tanto louvor do Senhor, mas como a reprimenda, um chamado ao arrependimento. Há duas, aqui, Esmirna e Filadélfia, que você não vê nenhuma reprimenda do Senhor a elas. Só elogio. Mas, então tem igreja perfeita, que não tem erro nenhum. A gente talvez pudesse chegar logo a essa conclusão, né? Não, irmãos, não significa isso. É que aquela igreja estava, naquele momento, caminhando de acordo com aquilo que ela tinha recebido do Senhor, mas tinha dificuldades. Como a criança sua que você está educando, ele faz besteirinhas, você chama ele, corrige, mas nada que seja de repreendê-lo.
Mas não é perfeito ainda, está crescendo. E não há nenhum lugar que possamos nos reunir que seja perfeito. Ou, colocando nas palavras de alguém que falou isso, que eu não sei quem, mas já foi repetido muitas vezes, né? Se existir uma igreja perfeita, ela deixará de ser perfeita quando você chegar lá e se reunir lá. Tá bom? Vai deixar de ser perfeita. Mas algumas, então, o Senhor elogia e repreende. Outras, o Senhor não tem nenhuma repreensão, Esmirna e Filadélfia. E tem uma, que é a Laodiceia, que não tem nenhum elogio. Olha que coisa terrível, irmãos. Mas ainda assim, nessa igreja que não tem nenhum elogio, que é a Laodiceia, tem o que nós lemos aqui, vencedores. Ou seja, a coisa pode estar muito ruim. Olha, não tem, parece que nada de bom. Mas você pode vencer nessa situação ruim. Ao vencedor, lá tem vencedor. E o prêmio para esse vencedor de Laodiceia é glorioso também. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Olha! Que coisa mais grandiosa do que essa, irmãos? Olhando do ponto de vista humano, né? Vai sentar com o Senhor no trono dele. Irmão, já nem tem ideia do que... só de longe imagino que seja. Assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. O Senhor está sentado porque Ele venceu todas as coisas. E o Senhor nos convida a sermos vencedores no meio de qualquer caos. Versículo 10 do capítulo 2 da igreja em Esmirna. Desculpe, mas eu olhei o relógio aqui agora, eu imaginei que eu ia passar pegando uma pincelada em cada, não vai dar, já são 5 para meio-dia. Vamos ver, um pouquinho de paciência aí. Versículo 10 do capítulo 2. Não temas as coisas que tem que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa igreja sofredora, o Senhor está dizendo, olha, vocês vão passar por tribulação. O Senhor já estava dizendo. E o Senhor já disse isso para os seus discípulos, e se disse para os seus discípulos naquela época, para nós também que somos discípulos hoje, no mundo tereis aflições. Hoje é mais ou menos pregado assim, olha, não, para de sofrer. No mundo você não precisa sofrer, você não é cauda, você é cabeça. No mundo não tem que ter essas aflições. Mas vamos escutar o que Jesus disse, tá bom? Não que os homens, não que as doutrinas, né? Mas o Senhor já está dizendo para os seus discípulos e por consequência para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui o Senhor está dizendo para Esmirna, vocês serão colocados em tribulação por 10 dias, há um período definido. Ainda que, como eu disse lá no início, profeticamente durou 10 impérios ali perseguindo a igreja. Mas para nós, individualmente, é como aquilo que Tiago fala, tende por motivo de alegria o quê? O passardes por várias provações. É o passardes, não é o permanecer, irmãos. O choro pode durar o quê? A noite inteira, mas pelo amanhã o quê? A alegria. O Deus de toda consolação há de nos consolar, diz Paulo. E com as consolações que nós recebemos, nós também haveremos de consolar outros com as mesmas consolações. Então, para essa igreja que não tem, o Senhor não está dizendo problema dela, mas o Senhor faz uma advertência, um encorajamento, uma exortação, um encorajamento para esta igreja. Ser fiel. Fique firme, não abra mão, permaneça,
Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é vida eterna, irmãos, é a coroa. É reinar com Jesus ainda em vida e no porvir. A vida é diferente, né? Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. É simples assim, meus irmãos. Mas aqui o prêmio de ser fiel é a coroa. É a medalha que o corredor naquelas corridas, né? Nas Olimpíadas ele ganha, porque ele venceu. E aqui ele venceu aqui. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, a tribulação é por 10 dias. O Senhor está dizendo que é um tempo limitado. Então, medite nisso. Cada um de nós sabe onde, como diz o povão aí, o calo está apertando, né? Cada um sabe dos seus calos, né? Cada um sabe da sua dor. Mas quem sabe mais ainda da sua dor é o Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, que foi cravado ali na cruz. O Senhor que está dizendo para os seus discípulos ter bom ânimo, Ele foi lá e as suas mãos estão perfuradas. E na eternidade nós veremos as suas mãos perfuradas por nós. Ele foi à frente, Ele sofreu, mas Ele pode nos consolar e nos dar a vitória sobre todas as coisas. Há um aperfeiçoamento dos santos, há um aperfeiçoamento de cada um de nós hoje, para reinarmos com Jesus. Haverá um porvir, algo glorioso. Há um propósito eterno de Deus, de colocar tudo debaixo da autoridade de Cristo, e juntamente com Cristo a sua igreja, para reinar pelos séculos dos séculos. E o Senhor está preparando a cada um de nós para isso. E às vezes são as provações, as tribulações, as adversidades, para forjar o nosso caráter. Às vezes o nosso caráter ainda não dá para reinar com o Senhor. Então seja fiel, diz o Senhor para essa igreja, e dar-te-ei um prêmio. Ainda que, irmãos, eu quero dizer, todo o nosso esforço não é na nossa força, mas é na força do poder de Deus. Na nossa força nós não conseguimos. Nós temos que fazer violência a nós mesmos, diz a palavra. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que são violentos se apoderam do reino. Mas a violência é a quem? É a você mesmo, né? Ao seu eu, é negar a você mesmo e seguir o Senhor dia a dia. Então, irmãos, é na força do poder de Deus, é confiar na graça de Deus, não é pelo seu esforço. Às vezes nós ficamos lutando, querendo agradar a Deus por nós mesmos, e nós estamos como que presos na lei. Mas graças a Deus vem um momento que Deus nos liberta da lei, como diz a palavra. A palavra fala que fomos livres da lei. Mas não é para fazer o que nós queremos, é para fazer o que Deus quer. Ser fiel tende por motivo de toda alegria o passardes. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Outros já passaram. E aquilo que Deus te consolar no que você está passando, depois Deus vai te usar para consolar outro que também estiver passando. E o seu caráter vai estar sendo aperfeiçoado, porque vai se tornar o caráter do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Versículo, vamos pular para Filadélfia aqui. Vou dar um salto. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esta igreja não tem nenhuma reprimenda para ela, mas o Senhor a encoraja, e o Senhor faz uma advertência para ela. O Senhor não tem nada contra ela, mas o Senhor diz para ela tomar um cuidado.
O Senhor faz uma promessa maravilhosa, dizendo que, porque essa igreja guardou a palavra do Senhor, a palavra da paciência ou da perseverança, o Senhor também guardaria essa igreja de uma tribulação que viria sobre toda a terra. Profeticamente, eu creio que está falando de grande tribulação, mas esse é o meu entendimento, viu, irmãos? Você pode falar diferente, crer diferente, tá? Mas eu creio que alguns irmãos vão ter essa graça, porque hoje, no caminhar de hoje, eles guardaram a palavra da paciência do Senhor, e o Senhor também os livrará de uma tribulação que vai vir sobre toda a terra. Mas o Senhor está dizendo aqui para esta igreja também: conservas o que tens. Isso é muito importante. Cada um de nós precisa conservar o que nós já ganhamos no Senhor, tá certo? Paulo fala para Timóteo: guarda o quê? Guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito. O que é que você já recebeu do Senhor? As verdades que Deus já te deu, as vitórias. Você tem uma história com Deus, então você tem que guardar isso, isso é precioso. Conserva isto no seu coração. Vamos começar das coisas do jardim da infância espiritual. Quantas orações Deus já te respondeu, não é? É a primeira coisa que começa a acontecer com um novo convertido, com aquele que nasceu de novo. Ele começa agora a falar com Deus, né? E ele não fala com um pai emprestado, né? Tipo, né? Uma criança que vai falar com o pai do amigo. Não. É algo do Espírito, né? Mas ele já vê Deus, o meu Pai. Pai. E Deus começa a responder as orações. Quantas e quantas orações Deus já respondeu? Você já viu Deus operando? Conserva o que você tem. Ah, mas é tão pouquinho, então esse pouquinho mesmo, conserva, por favor. Conserva o que tens. Quando nós vemos sobre as verdades de Deus, a palavra do Senhor também nos lembra, lá em Hebreus, no livro de Hebreus, o que a gente deve fazer. Diz lá: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza o quê? Às verdades ouvidas, não as escutadas. Você escutou, né? Como era criança, às vezes a minha mãe até falava comigo: entrou, falei com você, menino, entrou no ouvido e saiu no outro. Entrou num e saiu no outro. Eu só escutei, né? Mas as verdades ouvidas, para quê? Para que delas não nos afastemos. Então, Filadélfia, ela alcançou algo diante de Deus, mas o Senhor está aqui falando com ela, para ela conservar. Sabe por quê? Há um risco, há um perigo na vida vitoriosa, que é de pararmos, retrocedermos. O Senhor usa algumas expressões equivalentes, se nós poderíamos lembrar. Aquele que coloca a mão no arado e o que olha para trás, né? Não é digno de mim, é a mesma coisa. Que o meu justo vive pela fé, e se ele retroceder, não tem nele prazer. Conserva o que tens. O que é que você já tem ganhado do Senhor? Conserva. Conserva. O livro de Hebreus vai lembrar aos irmãos: olha, o teu trabalho no Senhor não é vão. Mas se você não conservar o que você tem no Senhor, até aquele trabalho que você fez pode ser perdido. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mais uma vez, reinar com Jesus. É mais ou menos não, eu entendo que é exatamente aquilo que está escrito com relação àquele servo nas parábolas do talento. Lembra aquele servo
Ele ganhou, só que ele conservou de outra forma, né? Conservou ali, ele escondeu. Então, conservar não é esconder, né? É estar diante do Senhor como algo precioso e fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer com aquilo que você tem do Senhor. Então, o servo, o que ele fez? Ele era mau, negligente, ele escondeu lá o talento dele. Mas quando veio, o que o Senhor daquele servo disse com aquele servo? Para fazer com o talento dele? Ele ficou com o talento dele? Não. Toma aí, dê o que tem 10. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor não está aqui como que com o dedo em riste, falando, sabe, severamente. Não, em amor, irmãos. O Senhor está em amor falando conosco. Conserva. Paulo usa também de uma exortação com Timóteo, seu filho na fé. Num certo momento ele diz: aviva o quê? O dom que há em ti, que você recebeu. Timóteo, por favor. Por quê, irmãos? Ele tinha um dom, mas aquele dom estava apagado. E Paulo está reavives, a expressão ali é deixa o fogo acender de novo. Conserva o que você tem, não é você esconder seu dom. Eu ganhei esse. Olha, eu tenho o dom de falar para as pessoas do Senhor Jesus e as pessoas creem. Então deixa eu guardar. Aí não fala para ninguém mais, né? Não é nesse sentido, né? Estou falando de uma forma até ridícula, né? Mas só para ilustrar para a gente que, irmãos, conservar é manter conosco de acordo com o que o Senhor nos ordenou fazer. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: reavive o dom que é em ti. Irmãos, o que eu assisto muitas vezes e vejo na história nossa, né? Nos meus anos de caminhada, é que muitos de nós, num tempo passado, o fogo ardia, e aquilo que Deus tinha nos dado, né, estava operando, mas paramos. Talvez seja o momento agora, como Paulo falou para Timóteo: reavive o dom de Deus que há em ti, meu irmão. Conserva esse dom operando para a glória do Senhor. Qual é o dom? Não sei, você e Deus sabem. Não é? Mas vá operar com esse dom. Não esconda. Às vezes quando a gente fala em dom, a primeira coisa que aparece na nossa cabeça, porque nós já estamos com a nossa cabeça modelada por um sistema religioso, então a gente pensa só naqueles dons visíveis que aparecem, que todo mundo está vendo e que até mesmo traz glória para nós. Então não, eu tenho que profetizar. E aí a gente começa também a profetizar e profetiza na carne, né? Ficamos transpirando, né, no nosso suor, na nossa força, né, e falando besteira. Não é isso, irmãos. Se for profecia, que seja então de acordo com a fé, amém? Às vezes o seu dom pode ser de exortar. Exortar significa tanto você advertir quanto encorajar. Às vezes você tem esse dom de Deus, então você vai visitar um, visitar outro, e Deus vai te usando, né? Na conversa simples, em demonstrar o amor de Deus do que está no seu coração pelos outros. Então, há um perigo da vida vitoriosa, é de não conservarmos aquilo que nós recebemos. Essa foi uma exortação aqui para a Filadélfia. O Senhor não tinha nada contra ela, mas o Senhor fala: olha, conserva. Conserva. O Senhor também fala para outra igreja aqui, conservar. Mas ele fala aqui para Filadélfia: conserva o que tens. Laodiceia, a gente já conhece bem, eu já falei da história. Versículo 18, capítulo 3. O Senhor Jesus está dizendo para ela, né, depois de ela achar que era abastada, que não precisava de nada, que sabia tudo, e o Senhor está dizendo: você, né, é infeliz, miserável, pobre, cega e nua. E o Senhor então diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O Senhor está aconselhando a esta igreja a comprar dele alguma coisa. Olha que interessante. Na nossa experiência pessoal, não só corporativa, o Senhor pode estar nos falando isso, para comprarmos dele. Agora, como que nós vamos comprar? Como? O que nós vamos dar ao Senhor? Se tudo vem dele, não é isso? Davi fez essa declaração. Mas o profeta Isaías tem uma expressão interessante: comprai, vinde, comprai, sem dinheiro e preço. É assim que o Senhor fala, irmão. Compre de mim, mas olha, é sem dinheiro e sem preço, tá? Porque eu já paguei o preço. É pelo Espírito Santo, irmãos. Mas é uma abertura de coração para o Senhor. É nos arrepender, irmãos. Tirar de nós toda essa vaidade de Laodiceia, de acharmos que somos e que temos. Mas é pedir, Senhor, ilumine os olhos do meu coração. Paulo fez essa oração em favor dos irmãos em Éfeso. Ele diz que Deus, né, traga para vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Irmãos, então vamos ao Senhor, vamos buscar isso do Senhor. Peça ao Senhor. O que diz lá o Senhor no Sermão do Monte sobre o pedir? Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. É assim que nós vamos comprar. É pela graça de Deus. E o Senhor diz aqui 3 coisas para esta igreja. Esse ouro, e o ouro está falando, né? De certa maneira, quando nós lemos a palavra, em alguns momentos, Pedro, por exemplo, diz que a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro perecível, depurado. Às vezes a nossa vida pode ser colocada numa depuração, não é? Mas é para a nossa fé ser fortalecida, para que a vida de Deus, o ouro, se manifeste em nós. Então nós temos que pedir a graça de Deus, nos momentos de dificuldade, como nós falamos aqui, quando citamos Esmirna, de permanecer, de buscar do Senhor, de comprar dele esta vitória. Esse comprar aqui é sem dinheiro, é sem preço, é irmos ao Senhor. Ele diz também vestes brancas para cobrir a nudez. É a graça de Deus que nos cobre, que nos alcança. É o nosso viver diário. Temos que pedir a graça de Deus. Nós tentamos comprar as nossas próprias vestes, as vestes da lei, do legalismo, do moralismo. E aí é tudo só exterior. Mas o coração não tem nada ali de bom. Então é as vestes da graça do Senhor, nos dando vitória sobre cada coisa, sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre Satanás, o nosso caminhar. E o colírio é visão de Deus. Temos que orar ao Senhor, pedir ao Senhor que faça isso conosco, irmos ao Senhor. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Esta é a promessa de Deus. Se nós queremos então ver como o Senhor vê, termos a revelação do Senhor, ver como Ele vê, nós podemos ir ao Senhor. Podemos comprar isso. Às vezes quando a gente fala em comprar, a gente logo coloca aquela outra expressão, olha, tem que pagar um preço.
E aí a gente coloca várias coisas que são do nosso esforço, né? Eu sou culpado disso, talvez eu já tenha pregado assim. Então você tem que pagar um preço, você precisa acordar mais cedo, orar ao Senhor, você precisa jejuar. E aí a gente dá um monte de regras. Não é verdade? Mas não é no esforço humano, irmãos. Amém, se Deus colocou no seu coração e você tem a graça de Deus de acordar 4 da manhã e estar orando, aleluia, mas não vai ser por aquela coisa legalista e religiosa, como o pessoal faz nos conventos, como os monges todos fazem, né? Senhora, bate o sino, bang, 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 ele acorda, né? Ele tem que ir, com sono ou sem sono, ele vai, que estou me esforçando para agradar a Deus. É claro, irmãos, comprar requer preço, mas é o preço da graça que o Senhor já pagou por nós. É irmos ao Senhor, sabe, com coração desejoso de receber de Deus. É irmos ao Senhor e receber dEle. Ter um coração disponível, um desejo sincero, fome e sede do Senhor, de justiça, e seremos fartos. Que o Senhor nos dê essa graça, sabe? Tanto de maneira individual como coletiva. Que Deus nos abençoe. Se tivermos oportunidade, a gente fala depois das que nós pulamos aqui. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por esta manhã, pela Tua palavra. E, Senhor, nós em nós mesmos não somos dignos da Tua palavra, nem de que o Senhor fale conosco, mas te louvamos porque o Senhor nos recebeu em Cristo, o Teu Filho amado. Agradecemos por essa manhã, Senhor, pela palavra que lemos e meditamos nela, e que o Senhor nos ajude, Senhor. Eu peço que a partir de mim mesmo, que Tu me ajude, Senhor, a viver esta palavra, Deus. E a cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça, Senhor, que Tu nos abençoe, nos faça crescer no entendimento e na graça do Senhor. Que o Senhor nos dê entrar nas realidades da Tua vida, Senhor. E como diz a Tua palavra, possamos já reinar com o Senhor aqui e agora, Senhor. Que o Senhor nos dê, Senhor, esta graça. E pedimos que ainda o Senhor nos dê um momento aqui bom de comunhão. Agradecemos a Ti pelos irmãos e irmãs que nos servem aqui, aqueles que arrumaram o local, aqueles que estão preparando, Senhor, o alimento. Com ações de graças nós Te agradecemos por esses irmãos, pelo serviço deles, e que possa, Senhor, permanecer diante de Ti, que o Senhor venha recompensá-los grandemente. Oramos no nome de Jesus. Amém.